De estar conosco. Convidamos assim um pastor Clóvis, pastor amigo, e que eu sei que também é pertencente dessa casa, eu sei que ama este lugar, que o Senhor possa usá-lo para a glória do seu nome. Louvado seja Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor aqui presente e a igreja também que está online. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amados, louva a Deus pela presença do Senhor em nossas vidas. Louva a Deus por essa oportunidade que o Senhor me confiou essa noite de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja e seus familiares, e quero louvar a Deus por esta igreja que orando confiaram de eu estar aqui como servo de Deus. Eu quero trazer também o meu abraço da minha família para toda a igreja do Senhor. E gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, verso 17 ao 20. E se a igreja puder, em reverência à palavra do Senhor, se colocar de pé, será glorificado o nome do Senhor. Aqueles que puderem. Marcos capítulo 5, verso 17 ao 20. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, verso 17 diz assim: E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado e que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Santo Deus, a palavra é tua, Senhor. A igreja é tua, Senhor. Oh, meu Deus, que a tua palavra seja o Senhor inundando este lugar, e aqueles que estão também em casa nos assistindo, ó Deus, prestando um culto ao Senhor através das redes sociais, que seja impactado pela tua palavra e que teu Espírito nos leve uma dimensão do que o Senhor quer falar conosco essa noite. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Sentai-vos. Amados, um tema impactante para missões e para nossas vidas cotidianas. Viva a compaixão. A priori,
eu até questionei a divisa. Mas, se você olhar no discorrer do que o Senhor quer fazer, você pode encontrar uma solução na divisa. Porque compaixão, uma palavra até fácil de pronunciá-lo. Todo mundo, oh, compaixão. Mas o problema não é a proclamação, é viver a compaixão. Viver a compaixão é mais impactante ou nos confronta muito mais do que simplesmente o vocabulário falado. Então, se nós olharmos a palavra compaixão, ela tem seus adjetivos ou seu significado, que é amor, misericórdia, benignidade, bondade, piedade e afeiçoar-se. Essas 5 palavras adjetivas nós encontramos na palavra do Senhor, na Escritura Sagrada, 146 vezes. Então, como descrever a palavra compaixão? Significa no nosso vocabulário sentimento piedoso de simpatia com a tragédia pessoal de outrem. Isso é compaixão. Essa compaixão não foi agora. No Éden, se Deus quisesse mudar a história, tinha criado outro homem perfeito. Mas Ele usou com essa compaixão para restaurá-lo, Adão. Depois de algum tempo, a Bíblia diz em Gênesis 6 que toda a humanidade se corromperam. Mas Deus usou de compaixão com Noé e sua família para ser um anunciador dessa compaixão. Mas só a família dele alcançaram a compaixão, foi os que entraram na arca. E pela história o Senhor tem usado essa mesma compaixão. O povo de Israel, os hebreus, estavam todos no Egito, sendo escravos, sendo destruídos, não tinha mais o prazer, reconhecia que o Deus dos seus pais era com ele, mas não tinha mais uma compaixão, porque não tinha mais aquela motivação de restaurar o culto ao Senhor. Mas todo o tempo da história, o Deus de compaixão é sobre as nossas vidas. É por essa compaixão que esta igreja existe. É por essa compaixão que essa igreja é uma igreja adoradora. É por essa compaixão que essa igreja é uma igreja missionária. É por essa compaixão que vive essa igreja. É porque essa igreja pode dizer: somos servos de Cristo, estamos prontos para ouvir a palavra do Senhor. Então, amados, quando nós encontramos, resume-se em apenas um versículo conhecido, talvez mais conhecido da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a compaixão. Mas compaixão e misericórdia são sinônimas. E qual o significado de misericórdia? Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Foi essa compaixão que Jesus teve de nós.
Paulo diz que todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. No capítulo 6 de Romanos 23, Paulo volta a dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando olhamos, vimos a peça das crianças, que coisa, falando é realidade. O mundo em si, a humanidade, estão como se fosse batendo cabeças, nada está bom, todos os lugares existem rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, existe tudo isso. Tem de se cumprir a palavra de Deus, mas hoje, até mesmo dentro das famílias, encontramos falta de compaixão. E compaixão, como nós vimos, é sentimento piedoso de simpatia pela tragédia pessoal. Nós vimos mais hoje as pessoas como um tribunal para julgá-lo, de que viver a compaixão. Mas a igreja do Senhor, que já foi essa, que por compaixão, nós que éramos cegos, nós que já estava cheirando mal, nós que era paralítico, nós que era escravizado, agora somos livres, somos curados pelo sangue de Jesus para viver essa compaixão. Então, queridos, quero dizer uma coisa a vocês, ou seja, sentir compaixão significa você viver como o corpo de Cristo. Se Cristo é a cabeça, a igreja é quem vive essa compaixão. E não tem outra razão a não aprendermos a viver a compaixão se verdadeiramente estamos em Cristo. Aí agora eu vou para o versículo que é a divisa de campanha mundiais. Está crucificado com Cristo, apesar de ser em uma ótica hermenêutica, está falando de um culto doutrinário, mas eu quero dizer, posso viver a compaixão pelo dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se eu olhar para um cidadão ali que a sociedade não quer, a sociedade odeia, aquela vila, aquela comunidade, aquele povo, aquela etnia, ninguém quer conta com aquela pessoa, ninguém dá valor, mas Jesus dá valor. Então a igreja é o corpo de Cristo, a igreja não critica, a igreja ora, a igreja não julga, a igreja ajuda. Esse é viver a compaixão. Duas circunstâncias ou situação que Jesus ensina a viver a compaixão como cristão verdadeiro. Certa vez Jesus estava sendo criticado pelos religiosos que engessava seus dogmas e trazia todo mundo engessado em coisas que ele mesmo não cumpriria. E começaram a criticar porque Jesus estava comendo com os pecadores. E Jesus disse, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim salvar justo, mas pecadores ao arrependimento. Se todos fossem justos, para que adiantaria Jesus ter vindo viver essa compaixão? Jesus desceu da sua glória para assumir o meu e o teu lugar. Nós hoje somos medicados, nós hoje somos aqueles
Porque nós não somos totalmente curados, porque estamos sujeitos à falha a qualquer momento, porque temos a essência do pecado. Mas eu quero dizer que somos medicados e a morte não nos atinge porque temos a marca do sangue de Jesus. E nós somos dessa maneira porque nós alcançamos a misericórdia pela compaixão de Cristo. Então, amados, Jesus mostra duas maneiras. A primeira situação de Jesus foi expulso da cidade dele. Pegaram madeiras, pegaram o que se tivesse na mão para querer bater em Jesus. Quiseram jogar pedra em Jesus. Prepararam para ver se matava Jesus antes do tempo. Jesus fugiu da sua própria terra natal. E Jesus podia vingar. Ele disse que todo poder me dado nos céus e na terra. Mas ele mostrou misericórdia. Outra coisa que nós entendemos é quando alguém elogia muitas vezes nós pensamos que estamos até com aquela bola toda, porque estão elogiando. E eu quero dizer a você, colocaram palhas, botaram tudo, aclamaram Jesus como rei, chamaram de mestre, chamaram de profeta, saíram atrás de Jesus, mas na cruz, naquele dia, todos diziam: crucificam, crucificam. Mas Jesus não disse a eles: vocês vão me pagar. A palavra de Jesus foi: perdoa que não sabe o que faz. Isso é viver a compaixão. Então, eu quero dizer a você, o Senhor Jesus ensinou com sua própria vida, durante o seu período aqui na terra, o que é misericórdia e compaixão. Comissionou a todos que o seguissem a Ele. E os que o seguiram foram todos ensinados por Ele e andou em todos os lugares com Ele. Curou, libertou, curou os enfermos, libertou os cativos e oprimidos, ressuscitou os mortos, trouxe à existência aqueles que já não tinham mais existência, perdoou o pecado daqueles que creram no seu nome e até hoje continua perdoando todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. E todos que seguiram, ele saciou a fome. Como em 2 episódios, toda aquela multidão estava ali e Jesus usou de compaixão com aquele povo e saciou a fome. Compaixão não é apenas só eu entregar um folheto. A igreja tem a posição. O Senhor Jesus deixou bem claro: dai vós de comer. Em outra parte, o Senhor Jesus disse: olha, os pobres vocês vão ter todo o tempo convosco. Então, é o papel da igreja. Quantas vezes tem uma pessoa na nossa rua com fome? Não. Talvez não, mas talvez esteja sem paz. Nós passamos, oi, e às vezes nós fazemos pior. Está assim porque ela quer, está assim porque ele quer. O hábito de julgá-lo, o hábito de ser super crente. Mas a igreja de Cristo está aqui na terra como sal da terra e luz do mundo. É para viver essa compaixão. A igreja do Senhor tem momento que na nossa vida é difícil. Você vai uma maneira muito grande para nós ganhar alma para Jesus, impactante. É o propósito e o culto nos lares, seja PGM, seja coloca o nome que quiser, mas culto nos lares é que dá crescimento na igreja, crescimento de pessoas.
Mas muitas vezes nós falamos muito e praticamos pouco. E outra vez, quando praticamos a primeira barreira, nós recuamos. E compaixão não é isso. Compaixão é você entender que aquela pessoa está dilacerada, aquela pessoa está desenganada, aquela pessoa está desiludida, aquela pessoa já foi decepcionada, aquela pessoa já foi escandalizada, e aquela pessoa já ouviu de tudo, até de pessoas que não poderia fazer isso. Ela está desacreditada do Evangelho, ela está desacreditada, mas você precisa mostrar a ela que o defeito não está em Jesus, mas as pessoas são dotadas para pecar e para errar, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. É isso que a igreja precisa entender. É difícil você falar de Jesus para certo tipo de sociedade que tem aí. Não é fácil, não. Não é dizer não. É por isso que Deus capacita cada um na casa do Senhor. Olha, essa mão tem 5 dedos. Cada um tem a sua utilidade. E juntos também, é como diz, unido a união faz a força. Mas cada um tem sua limitação onde chega. Às vezes você tem uma visão de como evangelizar as pessoas viciadas. Tem outros que já têm uma visão como evangelizar as pessoas que estão presas aos credos pagãos. E tem outros que têm uma visão de evangelizar os necessitados. Tem outro que tem uma visão para evangelizar a uma elite mais classificada. O importante é que está usando, vivendo a compaixão para tirar essas pessoas das mãos de Satanás e colocar no reino de Deus. É essa a visão da igreja. Por isso o culto nos lares é muito importante. Porque cada pessoa, você vai saber as pessoas que vai vir para a sua casa. E tem momentos na nossa vida que Deus lhe toca, lhe coloca em uma posição para você chamar uma pessoa que você não suporta. Às vezes não suporta não é o amor que você tem, mas é a prática ou a vida que elas vivem. Você precisa entender a compaixão. Jesus olhou para aquele endemoniado. Foi fácil para Jesus chegar ali? Não. Você vê a história disso, se você ler o texto e o contexto, vai dizer que Jesus chegou naquele lugar. Para chegar naquele lugar, a primeira coisa foi uma tempestade que assustou até pescador. É assim, quando você diz, olha, vamos preparar, vamos orar para fazer um culto, naquela região ali, está precisando de fazer um evangelismo ali. Tudo acontece ao contrário para não dar certo. Sabe o que é que acontece isso? Não é porque você é fraco, não. São os demônios não querendo que você tome posse daquele lugar com a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. E a igreja precisa tomar posse do que ela veio. O Senhor disse que era para calçar a sandália do Evangelho da paz, era para ter o capacete da salvação, o escudo da fé para vencer todas as hostes do maligno. Hoste do maligno não se vence com faca, não se vence nos tribunais, se vence no joelho, na presença do Senhor. A igreja vitoriosa é a igreja que dobra o joelho e pede resposta e espera a resposta vir do Senhor. Essa é a resposta verdadeira, aquela que vem do Senhor. Quando Jesus chega em Gadara, a primeira coisa que ele encontra não é o prefeito da cidade, não é o governador, não é os artistas daquela cidade. A primeira pessoa que ele encontra, vem ao encontro dele a pessoa mais miserável que pode existir naquele lugar. Está vivendo uma situação degradante. Louco, com espírito imundo,
cadeia não suporta ele, não tem dormida em uma casa, dorme dentro de um cemitério, se alimenta do que encontra pela rua, e ainda diz que se corta todo quando os espíritos atacam ele se cortava todo. Quando ele vê Jesus, os demônios que estão nele se rende e aquele homem é liberto. Olhando para nós que entendemos a verdade, era para aquele povo agradecer ao Senhor. Mas sabe o que fizeram? Olha, vaza daqui. Você está perturbando, você trouxe transtorno, trouxe prejuízo para nós. Você sabe por que eles disseram isso? Porque no coração dele não tinha compaixão. Você já viu que quantas vezes a gente toma evangelizando uma família, quantos prejuízos a gente toma? Você já viu como a obra, você vai fazer a obra evangelística, missionária em qualquer uma cidade do interior, é carro corta pneu, tem problema, é guarda na estrada perturbando, é muita coisa que acontece. Sabe por que acontece isso? São os malignos, os espíritos das trevas que não quer deixar que a igreja avance, mas a igreja que vive a compaixão do seu Deus, ela avança porque tem Cristo como cabeça. Então, amados, Jesus não discutiu com ele. Eu me lembro, nos anos 60, uma irmã contou para mim. Ela é filha da primeira presidente da MCA naquele tempo, na Bahia. E elas foram, as mulheres saíram daqui de Salvador para evangelizar, sabe aonde? Numa cidade chamada aqui Crisópolis, 210 quilômetros mais ou menos, 212 de Salvador. E lá o catolicismo era forte. E aqueles homens vaqueiros, aquele pessoal da cidade, que todo mundo naquele tempo, hoje é moto, mas naquele tempo era cavalo. Quando começaram a fazer o culto ao ar livre na cidade, colocaram os cavalos todo como se fosse para passar por cima dos crentes, para que tomasse medo. E aquelas mulheres, as mulheres, começaram a interceder ao Senhor, e eles não avançaram. E eu quero te dizer hoje, a maior igreja que existe dentro de Crisópolis é a primeira igreja batista de Crisópolis. Conheço o pastor que está hoje lá e sempre a gente entra em contato. Então o Senhor Jesus nos ensina como é viver a compaixão. Durante o seu período, como toda a sua vida, foi voltada para compaixão. É essa a visão da igreja. Sei que as programações da igreja existem. Às vezes, tem uns que debadeia para outros lados, traz outros eventos para a igreja, cada um julgue. Deus julgará todos nós, mas o papel da igreja que quer viver a compaixão, é olhar para as pessoas como Cristo olha. Eu olho para aquele cidadão ou para aquela cidadã, eu olho para aquele jovem, eu olho para aquela jovem e digo assim, aí não tem jeito não. Tem horas que eu vou dizer de mim mesmo, tem hora que diz, olha, se uma vida dessa fosse tirada, até seria melhor. Isso eu penso, mas quando eu estou fazendo isso, eu estou pecando contra Deus. Porque aquela vida tem o mesmo valor que eu tenho para Deus. E Deus, que é compassivo e misericordioso, pode fazer como Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, pode esses ossos ter vida novamente? Os ossos eram secos. E ele profetiza, filho do homem,
sobre esses ossos. Profetizou a primeira vez, depois ele começou a se mexer, ele começou a ter carne, e ele começou a profetizar. Tem barulho, mas não sai do lugar. Profetiza sobre ele o Espírito. E ele, assim eu posso fazer com Israel, assim eu posso fazer com a humanidade. Ainda que esteja morto, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Isso é a compaixão. Então, eu quero dizer que essa ação de graça, misericórdia e compaixão está chegando todo ao mundo. O bom perfume de Cristo está inalando sobre o mundo. Mas Jesus não está mais aqui. Mas será que foi depois da mídia, das redes sociais? Não. Esta palavra, esse ato de misericórdia e compaixão está impactando o mundo, porque a igreja do Senhor recebeu esta incumbência. Hoje é muito fácil, principalmente num Brasil como o nosso. O que você faz se você chegar a pintar o seu corpo, dizer Jesus Cristo salve e sair na rua, ninguém lhe prende. A não ser se você esteja desonroso, mas se for o corpo nas costas, ou o que for, ou se vestir uma roupa dessa maneira, ninguém lhe diz nada, porque é um país livre. Mas no tempo da igreja primitiva, a igreja primitiva cansou dos irmãos dormir ao lado do outro que está morto e fingir de morto, para pregar este evangelho, para pregar essa compaixão. Muitos foram queimados, muitos foram colocados rodilhas feitas com betume na cabeça para negar o nome de Jesus. Preferiram morrer, mas olhando para a compaixão de Cristo, que era necessário que esse evangelho chegasse a toda criatura. Então eu quero dizer uma coisa a vocês. Porque a igreja está disposta a viver a compaixão de Cristo. Se não vivermos essa compaixão, não podemos dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós quisermos viver esse evangelho nominal, viva, quem sou eu para julgar ninguém? Mas a igreja do Senhor não veio, a igreja do Senhor não está na terra. O Senhor Jesus não prometeu avião, o Senhor Jesus não prometeu empresa, o Senhor Jesus não prometeu banco, o Senhor Jesus não prometeu fazenda. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas uma coisa ele pediu: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E mais ele disse uma coisa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É isso que nos alegra. A igreja não está só. A igreja desbravadora não está só. A igreja do Senhor, ela está, o Senhor vela por ela dia e noite. A compaixão de Cristo não morreu. Após ele ressuscitar, comissionou a igreja. Como eu acabei de dizer, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E depois da sua ascensão ao céu, o Senhor Jesus usa novamente da mesma compaixão. Crucificaram ele, zombaram dele, porque ele viveu essa compaixão pela sua igreja. Ele morre, ressuscita, e diz à igreja que é para viver a compaixão. Depois de 45 dias, é levado ao céu. E antes de ele ser levado ao céu, ele disse: mas recebeis poder sobre vós, sobre a igreja, ao descer sobre vós o que? O Espírito Santo. Aonde ele for rejeitado, todo lugar que ele for rejeitado, ele não vingou. E ele também não disse: não vá para outro lugar. Não, ser minhas testemunhas em Jerusalém, que ele foi expulso, na Judéia, onde prepararam para matar, Samaria, que não receberam ele,
e até os confins da terra. Naquele tempo o Império Romano era os confins da terra. Foi quem o crucificou, junto com os judeus. Mas a compaixão do Senhor não saiu do seu coração, porque Ele passou essa compaixão para a igreja. Então eu quero dizer a vocês, foi para viver essa compaixão que Jesus te salvou e te deu esta incumbência. Quando eu olho para mim, quando você se autoexamina, não é a examinação que nós fazemos agora depois de crente, de cristão não, para tomar ceia. Eu estou falando quando você diz, quem era eu? Que passado eu tinha? Quantos de nós, não vou julgá-lo, mas quantos de nós tivemos um passado horrível, que não merecia estar aqui? A dívida que nós tínhamos com o Senhor. E hoje nós podemos dizer, ouvir esta palavra, dizer, é conosco que Ele está falando. Vim para que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto creram no meu nome, fez-se filho de Deus. E você olha e diz, mas eu que era aquele homem miserável, eu que era aquele jovem, aquela jovem, eu não merecia estar aqui, e o Senhor te usa hoje como uma missionária, como uma levita, te usa como uma professora, te usa como um tocador, te usa como um pregador, te usa como intercessor. Sabe o que é isso? É viver a compaixão. E é essa compaixão que você precisa ter por essa humanidade. Nossa capital, tem hora que eu fico perguntando se é uma ótica política ou se é chegar a hora de nós, que o Senhor Jesus, se não estiver bom na cidade, mude para o campo. Mas quando você chega no campo, está a mesma coisa. A violência está do mesmo jeito. Eu estava falando com a irmã Alessandra que a maioria das igrejas hoje, 17h30, 18 horas. Só os dias de semana que é 19 horas às 21 horas por causa do trabalho. É porque a igreja está com medo? Não, é a vigilância. Porque até aqui está tudo bem, mas daqui a pouco cada um vai para os seus lares. Mas o Senhor vai diante de nós guardando. Essa é a nossa confiança. Então eu quero dizer o seguinte, nós olhamos para uma situação dessa e dizer assim, não tem jeito para esse cidadão, 10 entradas, não tem jeito, já foi pego não sei quantas vezes, não tem jeito para essa cidadã, a gente já ajudou, a gente já fez isso, outro diz eu já dei roupa, outro já dei casa, o outro já fez isso, em tal lugar nós não podemos nem entrar que não deixamos, então deixa lá. Tem hora que a gente pensa igual a Pedro, ou igualmente João e Tiago, quando chegou em Samaria, quer que desça fogo, Senhor? Mas o Senhor não quis fazer dessa maneira. Ele olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha que ia juntar um pintinho. E quero te dizer o seguinte, essa Jerusalém que expulsou Jesus, essa Jerusalém que ali viu o maior palco, a crucificação de Jesus, um dia essa Jerusalém vai ver o maior impacto da história, o arrebatamento da igreja do Senhor indo para o céu. Samaria não quis contar com Jesus, expulsou Jesus, mas um dia Jesus encontra a pior mulher que estaria no meio da sociedade. Uma mulher que já teve 6 maridos e nenhum era dela. E agora Jesus usa ela como uma missionária. E disse, eu encontrei o Messias, Jesus está ali. E eles disseram, nós agora cremos em ti, não porque te vemos, não porque ela falou, porque os nossos olhos te vê. Fica conosco mais algum dia. Jesus ficou 2 dias com eles. Depois Filipe vai, a igreja vai vivendo a compaixão. Filipe chega em Samaria e junto com suas filhas faz sinais de prodígio, cura e libertação. E a igreja começou a crescer. Sabe por quê? Viveu a misericórdia. Então, queridos, nós precisamos
dá lugar para que o Senhor possa fazer nas nossas vidas. Quero dizer a vocês uma pequena história. No México, nos anos 70, aquela onda dos roqueiros, uma equipe de mais de 50 roqueiros entrava em uma vila, uma cidade paupérrima, e quando entrava, é como se fosse, num linguajar baiano, era o chefe, estava ali naquele lugar, ele é o dono da área que mandava em tudo, fazia desordem, arruaço, cavalo de pau com suas motos, os barulhos com suas botas de couro. E um dia um jovem, fazia o galo cearense, aquele jovem barrigudinho, todo que ninguém dava valor. Ele pegou um pacote de folheto e foi evangelizar. Foi criticado pelos seus familiares, foi criticado pela rua, ainda mais pelos roqueiros. Mas teve um roqueiro que olhou e guardou o folheto. E anos se passaram. E aquele roqueiro se converteu ao Senhor. E Deus chamou para o ministério da palavra. E aquele jovem ficou velho, idoso. E soube em uma cidade que ia ter um homem contando um testemunho. E aquele cristão já idoso, já de uma idade madura, chegou lá, sentou na praça, e esse homem começou a pregar e dizer como ele foi convertido, Jesus alcançou ele. E quando ele olha para o homem, ele reconheceu. E o homem levantou e ele saiu do palanque onde estava e se abraçaram e começaram a chorar. Aí eu lhe digo a você, ele viveu a compaixão. É isso, mas eu só ganhei uma alma para Jesus, amém. Mas eu só ganhei duas, amém. Mas faz a obra do Senhor. Mas eu dei ali a fulano de tal, e ela precisava de roupa, eu levei roupa, mas nem um bom dia me dá. Você fez a obra. Teve alguém naquela rua que não me dá um bom dia, mas eu encontrei angustiada, mas eu fui ali com mais uma irmã fulano de tal, ou irmão, e nós oramos pelaquela família, e aquela família teve paz. É você viver a compaixão. Não é obrigado você insistir, porque você orou por ela, ela tem de ser crente na sua mesma igreja. Não. Você é o corpo de Cristo, está vivendo a compaixão. Então eu quero te dizer o seguinte, após ele ressuscitar, foi o mesmo que ele disse. Então eu quero te dizer, esse jovem, já na idade, pôde contemplar qual era a compaixão. Então, encerrando, mais alguns minutos, eu quero dizer que 4 pilares para a evangelização do mundo. Quero mostrar a vocês 4 pilares. Indo. Que tempo maravilhoso. Nos anos 90, quando tal missionário está vindo da junta de missões pregar na igreja, ou o missionário que está na Índia, ou na onde fosse, quando terminava a pregação, tinha às vezes 4, 5, 6 pessoas vindo à frente, dizendo: eis-me aqui. Muitos eu vi ali, eu sou testemunho ali, na Igreja Batista Boas Novas, 7 de abril, aonde eu comecei toda a minha carreira, depois de restaurar a aliança com o Senhor. Ali saiu pastor Haroldo, está na Jocum, Flores Bela, diretora da Jocum, estava em Guiné-Bissau, Ivonildes. Ali eu estou vendo o pastor André, rodou o Brasil todo, hoje está aqui novamente na Igreja Batista do Deus Vivo. O pastor Davis,
está na Espanha, tudo desta obra missionária, impacto missionário. Então, indo é o primeiro pilar, contribuindo, não é pagando. Eu conheço algumas igrejas que querem competir quem vai ofertar mais. Não tá, o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não é competição, é amor. É amor. Se dá. Às vezes a gente quer tanta coisa. Eu estou com essa geladeira, mas ela já está pouca. Você, em vez de comprar uma maior, não, eu quero comprar duas. Com poucas horas, quero uma na laje. Com poucas horas, eu quero mais outra, não sei, para guardar fruto. E a gente tem aquele negócio, um consumismo. E a sociedade cobra isso de nós. E nós investimos tão pouco no reino de Deus. Eu vou dizer a coisa a vocês. Antigamente, com todo respeito, antigamente a gente chegava no Iguatemi, antigo Iguatemi, fazia um lanchezinho com um filho, com dois, gastava 20 e poucos, 30 reais. Agora, quando você chega no Iguatemi, olhando o que está em promoção, o que está no aplicativo, se é melhor, se você tem alguma maneira, quando você sai, é 60, 70 reais. E às vezes, quando a gente vai contribuir, diz que vem uma compaixão de Cristo, mas para contribuir, Jesus, tu sabe, Jesus, tu me entende. Precisamos ter amor. Enviando a igreja colocar de joelho, orando a Deus, para levantar no meio da igreja homens e mulheres que possam dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. E a terceira coisa, e a quarto pilar é orando. A igreja não pode parar de orar pelos missionários, pela obra missionária. Vocês lembram, algum de vocês, na China, nos anos 60, você sabe como é que entrava a Bíblia? Era sentenciado à morte quem pregasse o Evangelho. Sabe como é que entrava a Bíblia? De contrabando. Se pegasse, era cadeia. Aquela, quando existia, hoje está quase, eu nem sei se existe mais, a Souza Cruz. Entrava, pegava os pacotes de cigarro, tirava aquela camada, não tinha a tecnologia que hoje tem, e colocava ali muitas Bíblias para entrar na China. Mas eu quero te dizer o seguinte: Deus usa de compaixão, está usando e vai continuar usando esta compaixão. No dia 14 de setembro de 2021, foi contactado que na China existe 25 milhões de cristãos. E a Bíblia já tem na sua própria língua. Sabe o que significa isso? Significa isso? A compaixão do Senhor pelo aquele povo. Mas se fosse eu, podia fazer o quê? Fazer o que a Bíblia diz, né? Bater a sola dos pés em maldição e ir embora e nunca mais voltar, né? Mas o Senhor diz: batei e abri-se-vos-á, pedi e acharás. Então eu quero te dizer o seguinte: essa é a maneira. Então, se nós não temos aptidões para essas atrações, essa atuação, não vivemos a compaixão do texto que nós lemos. Não vivemos essa compaixão. O que nós fazemos compreender a nossa vida, essa lição, é que serve como símbolo ou como marco para todos os tempos. Todos os elementos da grande missão, da comissão missionária, encontra na compaixão de Cristo. Chegou em Samaria, Samaria expulsou, mas Jesus o perdoou e salvou vida naquele lugar. Chegou em Jerusalém, quiseram apredejá-lo, enforcaram, crucificaram, mas mesmo assim
o Senhor decide, o primeiro lugar que Ele diz, ser testemunha da igreja onde? Em Jerusalém. Então, eu quero te dizer o seguinte, todos esses lugares que o Senhor Jesus foi, Ele usou de sua misericórdia. Será que não foi assim comigo e com você? Então, querido, eu quero te dizer a você, use de misericórdia. Lembre que alguém pagou um preço muito alto para que eu e você estivesse hoje aqui, ó, glória a Deus e aleluia. E eu não estou aqui porque eu quero, não foi eu que escolhi, foi o Senhor que nos escolheu. Mas para o Senhor nos escolher, Ele enviou um vaso, um instrumento dEle, para que nós chegássemos aqui hoje. Nós somos hoje transformados, não é porque nós somos tão eloquentes que compreendemos que a realidade é essa. Não, é porque o Espírito Santo tem transformado as nossas vidas dias após dias. Então eu quero te dizer essa noite, você que está nas redes sociais, você que está aqui presente, se você que está aqui que não tem um compromisso com Deus, essa compaixão que Cristo tem e que a igreja vive, quer te alcançar também. Eu quero dizer a você, se você está pensando em desistir, que a caminhada é difícil, que alguém pensou que a igreja era uma casa de berganha, e que você ia mudar a sua vida de uma hora para outra e ia ter tudo mais de maravilha. Eu quero dizer que a melhor coisa que aconteceu na tua vida foi que dos teus pecados eu não me lembro mais. É assim que o Senhor Jesus te diz essa noite. Então eu quero te dizer o seguinte, viva a compaixão. Quando você pensar em desistir desta caminhada, lembre que alguém na cruz estava morrendo por compaixão a você. Se você lembra que você está passando por um momento de fraqueza, sabe que tem uma igreja vivendo a compaixão, orando pelos que estão mais fracos na fé. Essa igreja é uma igreja alicerçada, é uma igreja estruturada. Essa igreja tem ministério de oração, essa igreja tem ministério de aconselhamento, essa igreja tem ministério de acompanhamento, essa igreja tem ministério de discipulado. Então, viva a compaixão. Mas por mais pequeno que você seja, você lembra o que Jesus fez com o gadareno? Encerrando, Jesus manda ele fazer o quê? Pregar aos seus. Quando vieram, Lucas diz que quando vieram, a única coisa que aconteceu é que aquele homem que era cheio de espírito imundo estava tomado banho, de roupa nova, em perfeito estado. É isso que Lucas narra no capítulo 8. Então, nos pede Jesus, tem duas maneiras para você viver a compaixão de Cristo. Você, para pregar o Evangelho, primeiro o Senhor te chamou, é preciso ser discipulado pelo Senhor para você sentir essa compaixão. E terceiro lugar, não precisa de um diploma para que eu seja um anunciador do Evangelho de Cristo. O que precisa é da minha vida ser um testemunho. E eu creio que sua vida foi transformada. Se você não tem nenhum vocabulário, se você não sabe nem sequer ler a palavra de Deus, porque você não, por miséria, você não teve esse privilégio de ter formação cultural, ou sua leitura é muito pouca, mas eu quero te dizer, a tua vida, o teu trabalho, o teu testemunho é vida. Mostre para o povo, mostre para a tua família, mostre no teu emprego, mostre na tua vizinhança o que Cristo fez na tua vida, porque isso vai ganhar alma para Jesus. Então aquele homem, Jesus não disse, não quero que você vá comigo não, você vai ficar aqui. E em poucos tempos, ele não só evangelizou a cidade dele, mas em Decápolis, ou seja, as 10 cidades ou província vizinha foram todas evangelizadas e glorificava a Deus pela compaixão que o Senhor teve pela sua vida. E eu quero encerrar com uma frase dizendo a você: como posso dizer Cristo vive em mim,
se eu não vivo a compaixão de Cristo. Mas eu tenho uma palavra para você de conforto. Mas o Senhor Jesus está renovando dentro de nós um espírito inabalável. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Ficamos de pé. Quero orar pela sua vida. Tem alguém que nos visita essa noite, que queria fazer uma aliança com o Senhor? Amém. Eu gostaria, você poderia vir aqui? Alguém poderia vir com ele aqui? É você, querido? Você que quer aceitar Jesus? Não. Foi você? Eu entendi, você suspender a mão assim. Então, quero dizer a você, repetir o que eu lhe disse a você. Não desista. Está dura a luta, está. Tem hora que nós somos provados de tal maneira que diz assim, não, eu não aguento mais, vou desistir. Mas não desista não, porque o Senhor Jesus não desistiu. No momento mais doloroso da sua vida, Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes nós dizemos essa palavra, Deus, eu não aguento mais, só esse ano só que eu estou na frente desse trabalho, não dá mais. Mas o Senhor Jesus disse assim, todavia, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Soberano Deus, Pai que está nos céus, aí está a tua igreja, Senhor, a que está presente, física, e a que está online. Ó Deus, derrama sobre nós um espírito inabalável, Deus, para que possamos deixar as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo que é o Senhor. Ó Deus, nas tuas mãos entregamos a nossa vida, Deus, e eu entrego esta igreja nas tuas mãos, Senhor. Que essa igreja possa viver, não encerrou, mas possa continuar vivendo a compaixão do Senhor. Uma compaixão, vivendo a compaixão, contribuindo. Uma vivendo a compaixão, fazendo a obra. Vivendo a compaixão, orando. Vivendo a compaixão, enviando, Deus, para o teu reino. Para que naquele dia, Senhor, nós possamos ouvir do Senhor, vinde, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Deus amado, visita o teu filho e a sua família agora, Deus. Ó Deus, um dia árduo, Senhor, mas eu sei, Deus, que está anotado nos céus cada trabalho que nós estamos fazendo, a obra que nós fazemos para o Senhor. E eu sei, ó Deus, que a recompensa não está aqui. A recompensa está na mão do Senhor para dar a cada um de nós segundo a sua graça e misericórdia. Deus, dá uma semana de vitória, uma semana de paz. Ó Deus, livramento ao teu povo, ó Deus. Guarda o teu povo aonde estiver, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó meu Senhor amado, visita nossos parentes, nossos filhos, visita as esposas dos teus servos, visita os esposos das tuas servas, visita os pais. Ó Deus, salva a nossa família, usa de misericórdia, salva, Deus, a nossa família, para que nós possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, desfaz toda a obra do mal, Deus, do meio da nossa família. Ó Deus, abre a porta de emprego, Deus, para aqueles que estão desempregados na tua casa ou na nossa família, Senhor. Ó Deus, tenha de misericórdia, Deus, também, ó Senhor, aqueles que estão estudando, aqueles que estão cursando uma faculdade ou um curso profissional. Deus, toma a direção do teu povo, ó Deus, e guarda, Deus, e que o teu povo possa dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, uma semana de vitória é o que nós te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a graça salvífica do Senhor Jesus, e as grandes consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre essa igreja e suas famílias, e sobre toda a igreja do Senhor, em toda a face da terra, agora,
para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Aleluia. Uma semana de vitória. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida, em nome de Jesus.